Quando a gente fala em processos para atendimento, em consultorias, uma das coisas que eu sempre levanto e que eu entendo que em muitos casos é diferencial é o atendimento legal. É você buscar a informação, a atualização em relação à legislação. Rosélia, isso para ti é fácil, tu tem formação na área, tu é advogada, tu tem contato, tu conhece pessoas. Gente, nada é por acaso. Você não precisa ser advogado para buscar uma atualização legal. E os outros consultores que não são advogados fazem o quê? Tem que buscar atualização legal sempre. Mas como eu encontro isso? Entra no site da ABNT, se cadastra nos grupos das normas técnicas que você tem interesse, entra nos sites de atualização legal, sites gratuitos, cadastre seu endereço de e-mail para sempre que surgir alguma coisa você possa ter acesso. Entre em contato com os sindicatos da sua região, geralmente eles têm sites com mailing gratuitos, cadastre o seu e-mail lá e tenha paciência para ler tudo que você vai receber, porque você vai receber uma enxurrada de informações todos os dias. Mas elas são vitais para que a gente conheça, para que a gente saiba o que tem que ser dito para o cliente. Isso é diferencial. Dizer para o cliente o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer e qual a sanção caso ele não faça. E quando eu falo nisso, é em todos os sentidos. Eu estou falando em resíduos, efluentes, emissões, estou falando em ruído, estou falando em licenciamento, estou falando em cadastro técnico federal, em Polícia Federal, em Exército, outorga de água, movimentação de terra, vegetação, tudo isso tem uma base legal. Para tudo existe uma base legal. Você tem que conhecer ela e estar por dentro das atualizações que vão acontecendo. Inclusive, pesquise na sua cidade, na sua região. Se você não tem como cadastrar o seu e-mail nos órgãos públicos, Câmara de Vereadores, conselhos regionais, cadastrar o seu e-mail para receber projetos quando estão em estudos. Isso é bem comum, isso é muito mais comum do que se pensa. É que muitas vezes a gente não busca essas informações, mas essas informações estão lá, disponíveis, e são importantes para vocês manterem tudo isso atualizado. Roseli, mas daí eu vou ter que saber muita coisa. Gente, você não precisa saber muita coisa, você precisa saber aonde você vai procurar isso. Por exemplo, eu tive uma situação, já contei isso em outros vídeos, eu tive uma situação de um cliente que ele tinha um tanque de óleo diesel instalado na divisa de um terreno. Então o extremante dele, o tanque ficava a 2 metros do extremante. E a pergunta é, podia ou não podia? Cheguei lá, identifiquei aquilo, também fiquei com dúvida. O que eu disse para o cliente? Vamos aguardar, eu vou buscar na legislação realmente qual é a distância permitida, em função de que possa ter havido alguma atualização. Mas em alguns dias eu já te dou esse retorno. E realmente havia alterado a legislação naquele intervalo, a que eu me lembrava não era atualizada, mas eu sabia que ela tinha sido alterada. Roseli, mas tu já tinha lido a alterada? Sim, eu tinha passado os olhos por ela, mas eu não tinha gravado nenhum detalhe. Eu sabia que ela era nova. Voltei para o escritório, peguei a legislação, li e encontrei a informação que eu queria e passei a informação que eu queria para o cliente. É neste sentido a atualização. Você não precisa saber tudo, mas saber aonde buscar quando você realmente precisa. E um outro detalhe bem importante, quando eu falo em atualização e saber onde encontrar, não se restrinja só às demandas ambientais. Dê uma olhada nas questões de segurança quando sai alguma coisa, na questão tributária quando sai alguma coisa. Dê uma olhada em tudo isso. De forma simples, tranquila, não é ler a legislação inteira, mas saber pelo menos do que se trata. Isso vai dar segurança para você no momento de conversar com o cliente, no momento de se posicionar em relação a alguma coisa, ou até mesmo quando o cliente questiona você sobre um assunto extremamente específico. Eu vou ter que pagar imposto para transporte de resíduo quando eu estou mandando ele para a destinação final? Você vai me dizer, questão de imposto não tem nada a ver com questão de meio ambiente. Está relacionado sim. Você precisa ter uma ideia disso, você precisa ter uma noção. Naquele momento você não sabe responder, mas você sabe onde encontrar. E é isso que você vai fazer. Gente, um segredinho para vocês.
muito antes de fazer o curso de Direito, eu já fazia isso. Eu já buscava legislação, eu já lia e eu já tinha uma noção de onde encontrar. Fica a dica, tá?